Milionário se casa com mendiga humilde. Por um mês para ganhar uma aposta, mas 2 dias depois todos ficaram chocados. O sol se punha sobre a cidade de Araxá Dourada, pintando o céu com tons de laranja e rosa que se refletiam nas janelas dos arranha-céus. No 50º andar do edifício mais alto da cidade, Tadeu Mendonça observava a paisagem com um olhar distante, um copo de uísque na mão. Aos 45 anos, Tadeu era o retrato do sucesso, dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país, com uma fortuna estimada em bilhões de reais. Mas naquela noite, algo diferente pairava no ar. Tadeu não estava sozinho em seu escritório luxuoso. Sentados em poltronas de couro italiano, estavam seus amigos de longa data. Maurício Peixoto, um banqueiro renomado, e Gustavo Lacerda, um famoso apresentador de TV. Então, Tadeu, começou Maurício, girando o líquido âmbar em seu copo. Você realmente acha que pode ter tudo o que quer? Tadeu se virou, um sorriso arrogante brincando em seus lábios. Você ainda duvida disso, Maurício? Olhe ao seu redor. Tudo o que vê foi conquistado por mim. Gustavo soltou uma risada debochada. Conquistas materiais, meu caro. Mas e quanto ao verdadeiro desafio, o coração humano? O empresário franziu o senho intrigado. O que quer dizer com isso? Maurício e Gustavo trocaram olhares cúmplices antes de o banqueiro continuar. Estávamos pensando, que tal uma aposta para tornar as coisas interessantes? O interesse de Tadeu foi instantaneamente despertado. Ele sempre fora um homem competitivo, incapaz de resistir a um bom desafio. Que tipo de aposta? Gustavo se inclinou para a frente, os olhos brilhando com malícia. Uma aposta que testará seus limites, Tadeu. Algo que nem todo o seu dinheiro pode comprar. Falem logo, Tadeu exigiu, sua impaciência evidente. Maurício sorriu sabendo que tinha fisgado o amigo. A aposta é a seguinte: você terá que se casar com uma mendiga e manter o casamento por um mês inteiro. O queixo de Tadeu caiu. Vocês enlouqueceram? Por que eu faria algo assim? Por $1 milhão. Gustavo respondeu calmamente. Se você conseguir, nós dois pagaremos $500 mil cada. Se falhar, você nos paga $1 milhão. O silêncio reinou por alguns instantes, enquanto Tadeu digeria a proposta absurda. Parte dele queria rir e mandar os amigos embora, mas outra parte, aquela que sempre buscava provar seu valor, estava tentada. E como vocês sugerem que eu faça isso? Não posso simplesmente abordar uma mendiga e pedi-la em casamento. Tadeu argumentou, ainda incrédulo. Maurício deu de ombros. Os detalhes ficam por sua conta, mas deve ser uma mendiga de verdade. Alguém que realmente viva nas ruas. E ela não pode saber da aposta, é claro. Tem que acreditar que é amor verdadeiro. Tadeu caminhou até a janela, observando a cidade que se estendia abaixo. Sua mente trabalhava furiosamente, pesando os prós e contras. $1 milhão não era nada para ele, mas a ideia de perder uma aposta era insuportável. Além disso, havia o desafio em si. Provar que poderia conquistar qualquer um, mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Virando-se para encarar os amigos, Tadeu estendeu a mão. Fechado. Mas com uma condição. Se eu vencer, quero que admitam publicamente que sou o melhor em tudo o que faço. Gustavo e Maurício se entreolharam surpresos com a aceitação rápida de Tadeu. Ambos apertaram a mão do empresário, selando o acordo. Você tem um mês para encontrar a sortuda e convencê-la a se casar com você, Maurício explicou. E lembre-se, o casamento precisa durar mais um mês depois disso. Tadeu assentiu, sua mente já formulando estratégias. Não se preocupem. Em 2 meses, estarei $1 milhão mais rico e com minha reputação ainda mais fortalecida. Enquanto os amigos saíam do escritório, Tadeu permaneceu à janela, observando as luzes da cidade. Mal sabia ele que essa aposta mudaria sua vida de maneiras que jamais poderia imaginar. Na manhã seguinte, Tadeu acordou determinado. Vestiu-se com roupas simples, algo incomum para ele, e dirigiu até o centro da cidade. Estacionou seu carro de luxo em uma rua movimentada e começou a caminhar, seus olhos atentos a qualquer sinal de uma mulher em situação de rua. Após algumas horas de busca infrutífera, Tadeu estava prestes a desistir quando a viu.
Sentada em um banco de praça, com roupas surradas mas limpas, estava uma mulher de aproximadamente 37 anos. Seus cabelos escuros estavam presos em um coque desalinhado, e ela segurava um livro gasto entre as mãos. Intrigado, Tadeu se aproximou. "Olá", ele disse, tentando soar o mais amigável possível. "Posso me sentar?" A mulher ergueu os olhos do livro, surpresa. Havia uma dignidade em seu olhar que Tadeu não esperava encontrar. "Claro", ela respondeu, sua voz suave e educada. Sentando-se, Tadeu notou o título do livro: Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. Ele comentou. Uma leitura interessante. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios da mulher. "Você conhece?" "Li há muitos anos", Tadeu respondeu, sentindo-se estranhamente nervoso. "Sou Tadeu, a propósito." "Yara", ela se apresentou. "É um prazer, Tadeu." Por alguns momentos, eles conversaram sobre literatura. Tadeu ficou impressionado com o conhecimento e a eloquência de Yara. Eventualmente, ele perguntou: "Desculpe a indiscrição, mas você mora por aqui?" O sorriso de Yara desapareceu, substituído por uma expressão de resignação. "Não exatamente. Bem, atualmente não tenho um lugar fixo para morar." O coração de Tadeu acelerou. Ela era perfeita para seu plano. Bonita, inteligente e, mais importante, em situação de rua. Mas algo o incomodava. Havia uma história por trás daqueles olhos tristes, uma história que, surpreendentemente, ele queria conhecer. "Yara", ele disse suavemente, "gostaria de tomar um café comigo? Eu adoraria ouvir mais sobre você." Ela hesitou por um momento, claramente desconfiada, mas algo no olhar de Tadeu deve tê-la convencido. "Tudo bem", ela concordou, "mas só um café." Enquanto caminhavam para uma cafeteria próxima, Tadeu sentiu uma mistura de emoções. Excitação por estar um passo mais perto de vencer a aposta, mas também uma pontada de culpa que ele rapidamente suprimiu. Afinal, era apenas um jogo, certo? O que Tadeu não sabia era que aquele simples café estava prestes a mudar o curso de 2 vidas para sempre. A cafeteria era pequena e aconchegante, com o aroma de café recém-passado permeando o ar. Tadeu e Yara se sentaram em uma mesa no canto, longe dos olhares curiosos dos outros clientes. Uma garçonete se aproximou, e Tadeu pediu 2 cafés e uma seleção de pães e bolos. "Então, Yara", Tadeu começou, tentando manter um tom casual. "Como uma mulher tão culta como você acabou." "Bem, nessa situação." Yara baixou os olhos para a xícara de café que acabara de receber, seu rosto uma máscara de emoções contidas. "É uma longa história", ela disse suavemente. "Tenho todo o tempo do mundo", Tadeu respondeu, surpreendendo-se com a própria sinceridade. Yara respirou fundo e começou a contar sua história. "Eu era professora de literatura em Belo Horizonte. Amava meu trabalho, meus alunos. Tinha uma vida confortável com meu marido, Cláudio. Ele era engenheiro civil, trabalhava em grandes projetos pelo país." Ela fez uma pausa, tomando um gole de café antes de continuar. "Há 3 anos, Cláudio estava voltando de uma obra em Cuiabá quando houve um acidente. Um caminhão perdeu o controle na rodovia e..." Sua voz falhou. Tadeu sentiu um nó na garganta. "Sinto muito", ele murmurou sem saber o que mais dizer. Yara assentiu, agradecendo silenciosamente. Depois disso, tudo desmoronou. "Descobri que Cláudio tinha feito um seguro de vida, mas por algum erro burocrático, o pagamento foi bloqueado. Tentei lutar na justiça, mas os custos dos advogados, acabei perdendo nossa casa, nossas economias." "E seu trabalho?" Tadeu perguntou, genuinamente interessado. Eu não conseguia mais. A depressão me consumiu. Faltava às aulas, não conseguia me concentrar. Acabei sendo demitida." Yara soltou um suspiro trêmulo. "Tentei encontrar outro emprego, mas sem um endereço fixo, sem roupas adequadas. As portas foram se fechando." Tadeu ouvia atentamente, sentindo uma mistura de compaixão e fascínio. A história de Yara era trágica, mas havia uma força nela que o intrigava. "Como você sobrevive?" ele perguntou suavemente. Yara deu um pequeno sorriso. "Faço bicos quando posso. Às vezes dou aulas particulares de literatura para estudantes. Outras vezes ajudo em bibliotecas comunitárias.
Não é muito, mas me permite comprar comida e de vez em quando passar uma noite em um albergue. E os livros? Tadeu perguntou, lembrando-se do volume gasto que ela segurava na praça. O rosto de Yara se iluminou ligeiramente. Ah, os livros são minha salvação. Frequento bibliotecas públicas sempre que posso. Alguns proprietários de sebos me conhecem e às vezes me deixam levar um livro ou outro. A literatura, ela me mantém sã, sabe? Me lembra de quem eu era, de quem ainda posso ser. Tadeu se viu profundamente tocado pela resiliência de Yara. Aqui estava uma mulher que, apesar de todas as adversidades, mantinha sua dignidade e seu amor pelo conhecimento. Era algo que ele, com toda a sua riqueza, nunca havia realmente valorizado. Yara, ele disse, inclinando-se para a frente. E se eu pudesse oferecer uma oportunidade para você recomeçar? Ela o olhou com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Que tipo de oportunidade? Tadeu hesitou. Ele sabia que deveria seguir com seu plano, convencê-la gradualmente, conquistá-la para vencer a aposta, mas algo dentro dele se rebelava contra a ideia de enganar essa mulher que já havia sofrido tanto. Eu tenho uma proposta, ele começou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Sou dono de uma empresa de tecnologia e estamos desenvolvendo um projeto de educação online. Precisamos de alguém com experiência em literatura para criar conteúdo. Seria um trabalho temporário, mas bem remunerado. Você teria onde ficar e poderia economizar para recomeçar sua vida. Os olhos de Yara se arregalaram de surpresa. Mas por quê? Você mal me conhece. Tadeu sentiu o peso da culpa em seu peito. Ele estava oferecendo o trabalho por motivos egoístas, como parte de seu plano para vencer a aposta. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dele genuinamente queria ajudar Yara. Digamos que é minha forma de retribuir a sociedade, ele respondeu sentindo-se um hipócrita. Além disso, você claramente tem o conhecimento e a paixão necessários para o trabalho. Yara ficou em silêncio por alguns momentos, claramente lutando com a decisão. É uma oferta generosa, Tadeu, mas não sei se posso aceitar. Parece bom demais para ser verdade. Tadeu sentiu uma pontada de pânico. Ele não podia deixá-la escapar. Não só por causa da aposta, mas porque, surpreendentemente, ele realmente queria conhecê-la melhor. Entendo sua hesitação, ele disse suavemente. Que tal começarmos devagar? Venha conhecer a empresa amanhã. Se você não se sentir confortável, não precisa aceitar. Sem pressão. Yara o estudou por um longo momento, como se tentasse ler suas verdadeiras intenções. Finalmente ela assentiu. Tudo bem, vou conhecer a empresa, mas não prometo nada além disso. Tadeu sorriu, sentindo uma mistura de alívio e excitação. Ótimo. Vou te dar meu cartão com o endereço. Nos encontramos lá às 10 horas. Enquanto trocavam informações e finalizavam os detalhes, Tadeu se viu dividido. Por um lado, estava mais perto de seu objetivo. Por outro, a culpa o corroía. Yara não era apenas uma peça em seu jogo. Ela era uma pessoa real, com sonhos e dores reais. Ao se despedirem na porta da cafeteria, Tadeu observou Yara se afastar, sua figura solitária se misturando à multidão da cidade. Ele sabia que havia iniciado algo que não poderia controlar completamente. O que começara como uma aposta frívola estava se transformando em algo muito mais complexo e potencialmente perigoso para seu coração. Naquela noite, em sua cobertura luxuosa, Tadeu não conseguiu dormir. Ele ficou olhando para o teto, repassando a conversa com Yara em sua mente. A história dela o havia tocado mais profundamente do que ele gostaria de admitir. Pela primeira vez em anos, Tadeu se pegou questionando suas próprias motivações e valores. Na manhã seguinte, Tadeu chegou cedo à empresa, ansioso e nervoso de uma maneira que não sentia há muito tempo. Ele instruiu sua secretária a preparar uma sala de reuniões e pediu que não fosse incomodado. Às 10 horas em ponto, Yara chegou. Vestia as mesmas roupas simples do dia anterior, mas havia um brilho de esperança em seus olhos que não estava lá antes. Bem-vinda à Tech Future, Yara. Tadeu a cumprimentou, guiando-a pelo escritório luxuoso.
Os olhos de Yara percorriam o ambiente, uma mistura de admiração e desconforto em seu rosto. É impressionante, ela murmurou. Tadeu a levou para a sala de reuniões, onde havia preparado uma apresentação sobre o suposto projeto de educação online. Enquanto explicava os detalhes, parte dele se sentia culpado por estar mentindo, mas outra parte estava genuinamente empolgada com a ideia. E então, o que acha? Ele perguntou após concluir a apresentação. Yara ficou em silêncio por um momento, pensativa. É um projeto ambicioso, ela finalmente disse, e uma oportunidade incrível. Mas, Tadeu incentivou, sentindo seu coração acelerar. Mas ainda não entendo por que eu, ela continuou. Deve haver centenas de professores mais qualificados e, bem, em melhores condições do que eu. Tadeu sentiu o peso da culpa crescer em seu peito. Ele sabia que deveria continuar com a farsa, convencê-la com mais mentiras. Mas algo dentro dele se rebelou contra essa ideia. Yara, ele começou, sua voz mais suave do que pretendia. A verdade é que eu vi algo em você. Uma paixão pelo conhecimento. Uma resiliência que é rara hoje em dia. Esse projeto precisa de alguém que entenda o valor da educação, não apenas como um meio de ganhar dinheiro, mas como uma forma de transformar vidas. As palavras saíram de sua boca antes que ele pudesse contê-las, e, para sua surpresa, percebeu que eram verdadeiras. Yara o havia impressionado, não apenas com seu conhecimento, mas com sua força de caráter. Os olhos de Yara se encheram de lágrimas, e ela rapidamente as enxugou. Eu não sei o que dizer, Tadeu. Essa oportunidade significa mais do que você pode imaginar. Naquele momento, vendo a emoção genuína no rosto de Yara, Tadeu sentiu algo mudar dentro de si. A aposta, o dinheiro, tudo isso pareceu subitamente insignificante comparado à chance de realmente fazer a diferença na vida de alguém. Então, você aceita? Ele perguntou, sua voz traindo um pouco de sua própria emoção. Yara respirou fundo e então, com um sorriso tímido, assentiu. Sim, eu aceito. Obrigada, Tadeu. Prometo que não vou decepcionar você. Enquanto apertavam as mãos para selar o acordo, Tadeu sentiu uma mistura de emoções. Alívio por ter conseguido convencê-la, culpa por suas verdadeiras motivações iniciais e uma crescente admiração por Yara que ele não conseguia explicar completamente. Nos dias que se seguiram, Tadeu se viu cada vez mais envolvido no projeto. Ele passou horas trabalhando com Yara, discutindo ideias, planejando conteúdos. A paixão dela pela literatura era contagiante, e ele se pegou redescobrindo o prazer da leitura que havia abandonado há anos. Uma semana após o início do projeto, Tadeu recebeu uma ligação de Maurício. Então, como vai a nossa pequena aposta? A voz zombeteira de seu amigo soou pelo telefone. Tadeu sentiu um nó no estômago. Por um momento, ele havia se esquecido completamente da aposta. Está progredindo, ele respondeu vagamente. Progredindo. Vamos lá, Tadeu, não me diga que o grande conquistador está tendo dificuldades para seduzir uma mendiga. Maurício provocou. As palavras de Maurício atingiram Tadeu como um soco. Subitamente, toda a situação lhe pareceu grotesca e cruel. Olha, Maurício, ele disse, sua voz tensa. Talvez isso tenha sido um erro. Nem pense em desistir agora. Maurício o interrompeu. Lembre-se do que está em jogo. Ou você vai admitir que finalmente encontrou um desafio que não consegue vencer. O orgulho de Tadeu se agitou com essas palavras, mas foi rapidamente sufocado pela imagem de Yara, seus olhos brilhando enquanto falava sobre seu amor pela literatura. Eu te ligo depois, ele disse abruptamente, desligando o telefone. Tadeu ficou parado em seu escritório sentindo-se perdido. Pela primeira vez em sua vida, ele não sabia o que fazer. Continuar com a aposta significaria trair a confiança de Yara, algo que, surpreendentemente, ele descobriu que não queria fazer. Mas desistir significaria admitir a derrota, algo que seu ego tinha dificuldade em aceitar. Enquanto lutava com esse dilema, Tadeu não percebeu que estava à beira de uma transformação profunda, uma jornada que o levaria a questionar tudo o que ele acreditava saber sobre si mesmo
e sobre o valor das coisas realmente importantes na vida. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções para Tadeu. Durante o dia, ele se dedicava ao projeto com Yara, mergulhando em discussões apaixonadas sobre literatura e educação. À noite, era atormentado por pesadelos nos quais Yara descobria a verdade sobre a aposta e o olhava com desprezo e dor. Yara, por sua vez, florescia com a oportunidade. Seu conhecimento e entusiasmo eram contagiantes, e logo ela se tornou querida por toda a equipe da Tech Future. Tadeu a observava com uma mistura de admiração e culpa crescente. Um mês após o início do projeto, Tadeu decidiu levar Yara para jantar em um dos restaurantes mais exclusivos da cidade, o Estrela do Cerrado. Ele disse a si mesmo que era uma comemoração pelo progresso do trabalho, mas no fundo, sabia que havia outros motivos. O restaurante estava deslumbrante, com vista panorâmica para a cidade de Araxá Dourada. Yara, vestida com um vestido simples, mas elegante, que Tadeu havia insistido em comprar para ela, parecia deslocada e ao mesmo tempo radiante. "Isso é demais, Tadeu", ela disse, olhando ao redor com os olhos arregalados. Não precisava de tudo isso. Tadeu sorriu, sentindo uma onda de carinho que o pegou de surpresa. "Você merece, Yara. Seu trabalho tem sido excepcional." Enquanto saboreavam a refeição gourmet, a conversa fluiu naturalmente, como sempre acontecia entre eles. Falaram sobre livros, sobre o projeto, sobre suas esperanças para o futuro. Em um momento de silêncio, Tadeu se pegou estudando o rosto de Yara, notando a forma como seus olhos brilhavam quando ela sorria, a suave curva de seu pescoço. "Tadeu." A voz de Yara o trouxe de volta à realidade. "Você está bem? Parece distante." Ele pigarreou, sentindo-se subitamente nervoso. "Estou ótimo. Só pensando em como as coisas mudaram no último mês." Yara sentiu seu rosto se suavizando. "Sim, mudaram mesmo. Tadeu, eu nunca vou poder agradecer o suficiente pelo que você fez por mim. Você me deu uma segunda chance na vida." As palavras de Yara atingiram Tadeu como uma flecha. A culpa que ele vinha suprimindo explodiu em seu peito. Antes que pudesse se conter, as palavras começaram a sair. "Yara, eu preciso te contar uma coisa. A verdade é que, nesse momento, foram interrompidos pelo som de vidro quebrando. Na mesa ao lado, um homem havia derrubado uma garrafa de vinho caro, criando uma cena. Quando Tadeu voltou sua atenção para Yara, o momento havia passado. Ela o olhava com curiosidade. "O que você ia dizer, Tadeu?" Ele hesitou, o coração acelerado. A verdade estava na ponta de sua língua, mas o medo o impediu. Eu só queria dizer que estou muito feliz por termos nos conhecido", ele finalmente disse, odiando-se por sua covardia. O resto da noite passou em um borrão para Tadeu. Enquanto acompanhava Yara de volta ao pequeno apartamento que ele havia alugado para ela, sua mente estava em turbilhão. Ele sabia que estava se apaixonando por Yara, e a ideia o aterrorizava. Ao se despedirem na porta do apartamento, houve um momento de tensão. Tadeu sentiu o impulso quase irresistível de beijá-la, mas se conteve. Yara parecia igualmente hesitante, um rubor suave em suas bochechas. "Boa noite, Tadeu", ela disse suavemente. "E obrigada por tudo." "Boa noite, Yara", ele respondeu, observando-a entrar e fechar a porta. Tadeu ficou parado na calçada por alguns minutos, sentindo-se perdido. Ele sabia que havia chegado a um ponto crucial. Continuar com a aposta significaria destruir algo precioso que estava nascendo entre eles. Mas desistir significaria enfrentar uma verdade sobre si mesmo que ele não estava certo se estava pronto para aceitar. Naquela noite, deitado em sua cama king size na cobertura luxuosa, Tadeu se sentiu mais sozinho do que nunca. Ele pegou seu telefone, os dedos pairando sobre o número de Maurício. Seria tão fácil ligar e cancelar tudo, admitir a derrota e seguir em frente. Mas então a imagem de Yara surgiu em sua mente. Seu sorriso gentil, a paixão em seus olhos quando falava sobre literatura, a força silenciosa que ela exibia, apesar de todas as adversidades que havia enfrentado. Enquanto o sono finalmente o envolvia,
Tadeu fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Independentemente do que decidisse, ele não machucaria Yara. Ela merecia muito mais do que ser um peão em seu jogo de vaidades. O que Tadeu não sabia era que o destino tinha seus próprios planos e que eventos além de seu controle estavam prestes a forçar sua mão de maneiras que ele jamais poderia ter previsto. Os dias que se seguiram ao jantar no Estrela do Cerrado foram um turbilhão de emoções para Tadeu. Ele se via cada vez mais envolvido com Yara, não apenas profissionalmente, mas emocionalmente. Cada sorriso dela fazia seu coração acelerar, cada conversa o deixava querendo mais. Enquanto isso, o projeto de educação online progredia rapidamente. Yara havia se revelado não apenas uma excelente criadora de conteúdo, mas também uma líder natural, inspirando toda a equipe com seu entusiasmo e dedicação. Numa tarde ensolarada de sexta-feira, Tadeu decidiu levar Yara para um passeio no Parque das Araucárias, um oásis verde no coração de Araxá Dourada. Enquanto caminhavam pelos caminhos sombreados, Tadeu sentia uma paz que não experimentava há anos. "Sabe, Tadeu", Yara disse, parando para admirar um grupo de pássaros. "Às vezes, ainda tenho dificuldade em acreditar em tudo isso, em como minha vida mudou em tão pouco tempo." Tadeu sentiu o familiar aperto de culpa em seu peito. "Yara, Mas antes que pudesse continuar, foram interrompidos por uma voz familiar e desagradável. Ora, se não é o grande Tadeu Mendonça." Tadeu se virou, o sangue gelando em suas veias. Ali, caminhando em sua direção com um sorriso malicioso, estavam Maurício e Gustavo. "O que vocês estão fazendo aqui?" Tadeu perguntou, tentando manter a compostura. "Apenas aproveitando o dia", Gustavo respondeu, seus olhos se movendo curiosamente para Yara. "E quem é essa adorável companhia?" Tadeu hesitou, mas Yara deu um passo à frente, estendendo a mão. "Yara Oliveira. Prazer em conhecê-los." Maurício apertou a mão dela, seu sorriso alargando-se de uma maneira que fez Tadeu querer socá-lo. "O prazer é todo nosso, Yara. Então você é a nova amiga de Tadeu?" O tom insinuante na voz de Maurício fez Tadeu entrar em pânico. Ele podia ver a confusão no rosto de Yara. "Yara é minha colaboradora no novo projeto da Tech Future", Tadeu disse rapidamente, esperando encerrar o assunto. Mas Gustavo não estava disposto a deixar passar. "Ah, sim, o projeto", ele disse, fazendo aspas com os dedos. "E como vai indo? Já chegou perto de ganhar a aposta?" O mundo de Tadeu pareceu desacelerar. Ele viu os olhos de Yara se arregalarem, a compreensão lentamente tomando conta de seu rosto. "Que aposta?" ela perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. Maurício soltou uma risada. "Ah, você não sabe? Nosso amigo Tadeu aqui fez uma aposta conosco. Ele tinha que se casar com uma mendiga e manter o casamento por 1 mês. Pelo visto, ele encontrou a candidata perfeita." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tadeu viu o rosto de Yara empalidecer, seus olhos se enchendo de lágrimas de compreensão e dor. "Yara, eu posso explicar." Tadeu começou, desesperado. Mas Yara já estava se afastando, sacudindo a cabeça em descrença. "Não", ela disse, sua voz mal passando de um sussurro. "Não precisa explicar nada." Maurício e Gustavo observavam a cena com um misto de diversão e surpresa. "Ops", Maurício disse, fingindo arrependimento. "Acho que estragamos sua pequena farsa, Tadeu." A raiva explodiu dentro de Tadeu. Ele se virou para seus supostos amigos, os punhos cerrados. "Vocês não fazem ideia do que acabaram de fazer", ele rosnou. Gustavo deu de ombros. "Vamos lá, Tadeu. Era só uma brincadeira. Não me diga que você realmente se importa com ela." As palavras de Gustavo foram como um tapa na cara de Tadeu. Ele percebeu com uma clareza dolorosa que sim, ele se importava. Ele se importava muito. Sem dizer mais nada, Tadeu se virou e correu na direção que Yara havia tomado, deixando Maurício e Gustavo para trás, atônitos. Tadeu correu pelo parque, seu coração martelando no peito. Ele chamava o nome de Yara, ignorando os olhares curiosos dos outros frequentadores do parque. Finalmente, ele a avistou sentada em um banco distante, os ombros tremendo com soluços silenciosos. Ele se aproximou lentamente, sentindo como se cada passo
o levasse para mais perto de um precipício. Yara, ele chamou suavemente. Ela ergueu o rosto e a dor em seus olhos foi como uma punhalada no coração de Tadeu. Por quê? Ela perguntou, sua voz embargada. Por que você fez isso comigo? Tadeu sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Eu sou um idiota, Yara. Quando fiz essa aposta, eu era uma pessoa diferente. Eu não te conhecia, não sabia. Não sabia o quê? Yara interrompeu, a raiva agora evidente em sua voz. Que eu era uma pessoa de verdade, com sentimentos. Que eu não era apenas um objeto para sua diversão. Yara o olhou, a dor e a confusão evidentes em seu rosto. Como posso acreditar em você agora, Tadeu? Como posso saber que isso não é apenas mais uma parte do seu jogo? Tadeu sentiu lágrimas em seus próprios olhos, algo que não acontecia há anos. Porque eu me apaixonei por você, Yara, ele disse, as palavras saindo antes que pudesse contê-las. Eu me apaixonei por sua força, sua inteligência, sua bondade. Você me fez ver o mundo de uma forma diferente, fez-me querer ser uma pessoa melhor. Yara ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras de Tadeu. Finalmente, ela se levantou. Eu preciso de tempo, Tadeu. Preciso pensar. Por favor, não me procure. Nos dias que se seguiram, Tadeu respeitou o desejo de Yara e não a procurou, embora cada fibra de seu ser gritasse para correr atrás dela e implorar por perdão. Ele se afundou no trabalho, tentando ignorar o vazio que sentia. Uma semana após o incidente no parque, Tadeu recebeu um e-mail de Yara. Com as mãos tremendo, ele o abriu. Tadeu, passei os últimos dias refletindo sobre tudo o que aconteceu. A dor e a humilhação que senti ao descobrir a verdade sobre seus motivos iniciais foram intensas. Por um momento, senti como se tivesse perdido tudo novamente. Mas então comecei a pensar em tudo o que vivemos no último mês, nas conversas que tivemos, no trabalho que realizamos juntos, e percebi que, independentemente de como tudo começou, o que cresceu entre nós era real. Não sei se posso perdoar você completamente agora. A confiança que foi quebrada não é algo fácil de reconstruir, mas estou disposta a tentar, não por você, mas por mim. Porque acredito que mereço a chance de ser feliz, de confiar novamente. Se você realmente mudou, como diz, prove isso. Não com palavras ou gestos grandiosos, mas com ações consistentes ao longo do tempo. Mostre-me que o homem por quem me apaixonei não era apenas uma ilusão. Estarei no escritório na segunda-feira. Temos um projeto para terminar, afinal. Yara. Tadeu leu e releu o e-mail, sentindo uma mistura de alívio e determinação. Ele sabia que tinha muito trabalho pela frente para reconquistar a confiança de Yara, mas estava disposto a fazer o que fosse necessário. Naquela noite, Tadeu tomou uma decisão. Ele pegou o telefone e ligou para Maurício e Gustavo. A aposta está cancelada, ele disse assim que eles atenderam, e nossa amizade também. Não quero mais nada a ver com vocês. Ignorando os protestos e zombarias deles, Tadeu desligou o telefone. Ele se sentia mais leve, como se tivesse se livrado de um peso que nem sabia que carregava. Olhando pela janela de seu apartamento para a cidade que se estendia abaixo, Tadeu fez uma promessa silenciosa. Ele seria o homem que Yara merecia, não apenas por ela, mas por si mesmo. A jornada seria longa e difícil, mas pela primeira vez em sua vida, Tadeu estava ansioso para enfrentar o desafio. O que ele não sabia era que o destino ainda tinha mais surpresas reservadas para ele e Yara, e que sua jornada de redenção estava apenas começando. Na segunda-feira seguinte, Tadeu chegou cedo ao escritório, o coração acelerado com a perspectiva de ver Yara novamente. Quando ela entrou, houve um momento de tensão palpável. Seus olhares se encontraram, uma mistura de emoções passando entre eles. Bom dia, Yara, Tadeu disse suavemente. Bom dia, Tadeu, ela respondeu, sua voz cautelosa, mas não hostil. Nos dias que se seguiram, eles caíram em uma rotina de trabalho, focando no projeto de educação online. A atmosfera era diferente agora, mais formal, mais contida. Mas aos poucos, Tadeu começou a notar pequenas mudanças. Um dia, durante uma reunião de equipe,
Tadeu fez uma sugestão para melhorar a interface do usuário da plataforma. Para sua surpresa, Yara sorriu e disse: "Boa ideia, Tadeu." Foi um momento pequeno, mas significativo. Semanas se passaram, e Tadeu se esforçou para provar sua sinceridade, não apenas para Yara, mas para toda a equipe. Ele começou a chegar mais cedo e sair mais tarde, mergulhando de cabeça no projeto. Suas contribuições se tornaram mais thoughtful e menos centradas em lucro. Um dia, Tadeu ouviu por acaso uma conversa entre Yara e outro membro da equipe. "Ele realmente mudou, não é?" O colega comentou. Houve uma pausa antes de Yara responder. "Sim, acho que sim." Essas palavras encheram Tadeu de esperança e determinação renovadas. Enquanto isso, o projeto estava progredindo rapidamente. A plataforma de educação online estava quase pronta para ser lançada, e o entusiasmo na equipe era palpável. Yara, em particular, parecia radiante com o sucesso iminente. Uma tarde, enquanto revisavam os últimos detalhes antes do lançamento, Yara se virou para Tadeu com um olhar sério. "Tadeu, eu queria te agradecer," ela disse hesitante. "Pelo quê?" ele perguntou, surpreso. "Por ter mantido sua palavra. Por ter provado que realmente mudou." Ela fez uma pausa, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. "E por não desistir de mim, de nós." O coração de Tadeu disparou. Era a primeira vez que Yara fazia qualquer menção a um nós desde o incidente no parque. "Yara, Ele começou, mas foi interrompido pelo som de seu telefone tocando. Era um número desconhecido. "Desculpe, eu preciso atender isso," ele disse, franzindo o senho. A ligação era do hospital da cidade. A mãe de Yara, que morava em uma cidade vizinha, havia sido internada em estado grave. Tadeu sentiu o sangue gelar em suas veias. Quando ele desligou o telefone e se virou para Yara, ela já podia ver pela expressão dele que algo estava errado. "O que foi, Tadeu?" ela perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Eu preciso ir," ela disse, sua voz tremendo. "Mas o lançamento do projeto..." "Não se preocupe com isso," Tadeu disse firmemente. "Sua mãe é mais importante. Vá, eu cuido de tudo aqui." Yara o olhou com gratidão. "Obrigada, Tadeu," ela sussurrou antes de sair correndo. Nos dias que se seguiram, Tadeu assumiu a liderança do projeto, trabalhando incansavelmente para garantir que tudo estivesse perfeito para o lançamento. Ao mesmo tempo, ele manteve contato constante com Yara, oferecendo apoio e garantindo que ela não precisasse se preocupar com nada além da saúde de sua mãe. Uma semana após a internação, Tadeu recebeu uma ligação de Yara. Sua voz estava embargada quando ela falou. "Tadeu, os médicos, eles dizem que minha mãe precisa de um tratamento experimental. Mas é muito caro, eu não tenho como pagar." Sem hesitar, Tadeu respondeu. "Não se preocupe com o dinheiro, Yara. Eu vou cuidar disso. Mas, Tadeu, é uma quantia enorme. Eu não posso aceitar. Por favor, Yara," ele insistiu, "deixe-me fazer isso. Não como uma forma de me redimir, mas porque me importo com você e quero ajudar." Houve um longo silêncio antes de Yara finalmente concordar. "Obrigada, Tadeu," ela disse suavemente. "Eu nunca vou esquecer isso." Naquela mesma noite, Tadeu fez uma transferência anônima para o hospital, cobrindo todos os custos do tratamento da mãe de Yara. Ele não queria reconhecimento ou gratidão. Ele só queria ajudar. Nas semanas que se seguiram, Tadeu dividiu seu tempo entre gerenciar o lançamento bem-sucedido da plataforma de educação online e oferecer apoio constante a Yara. Ele enviava mensagens diárias, perguntando sobre o progresso do tratamento de sua mãe e oferecendo palavras de encorajamento. Um mês após o início do tratamento, Yara voltou ao escritório. Seus olhos estavam cansados, mas havia um brilho de esperança neles. "O tratamento está funcionando," ela disse a Tadeu, um sorriso cansado, mas genuíno em seu rosto. "Os médicos estão otimistas." Tadeu sentiu uma onda de alívio e felicidade. "Isso é maravilhoso, Yara," ele disse, resistindo ao impulso de abraçá-la. Naquela noite, após todos terem ido embora, Yara pediu para falar com Tadeu em particular. Eles se sentaram na sala de reuniões, a cidade brilhando lá fora através das janelas. "Tadeu,"
Yara começou, sua voz suave, mas firme. Eu descobri sobre a doação anônima para o tratamento da minha mãe. Tadeu sentiu seu coração acelerar. Yara, eu... Ela ergueu a mão silenciando-o gentilmente. Por favor, deixe-me terminar. Quando descobri, meu primeiro instinto foi ficar brava. Pensei que talvez fosse mais uma tentativa sua de se redimir, de comprar meu perdão. Tadeu baixou a cabeça, sentindo o peso da culpa mais uma vez. Mas então, Yara continuou, eu percebi algo. Você fez a doação anonimamente. Você não estava buscando reconhecimento ou gratidão. Você simplesmente queria ajudar. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Tadeu. Foi nesse momento que eu percebi que você realmente mudou. Que o homem por quem me apaixonei não era uma ilusão, mas sim quem você realmente é, quem você se tornou. Tadeu sentiu sua garganta apertar com emoção. Yara, eu não sei o que dizer. Ela sorriu, lágrimas brilhando em seus olhos. Você não precisa dizer nada. Suas ações falaram mais alto do que qualquer palavra poderia. Tadeu, eu acho que estou pronta para dar uma chance real a nós dois. Quando se separaram, Tadeu segurou as mãos de Yara nas suas. Eu te amo, Yara, ele disse, as palavras saindo diretamente de seu coração. E prometo que vou passar o resto da minha vida me esforçando para ser digno do seu amor. Yara sorriu, suas lágrimas agora caindo livremente. Eu também te amo, Tadeu, e acredito em você. Enquanto se abraçavam, a cidade brilhando lá fora como testemunha silenciosa, Tadeu sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes. Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil, que ainda haveria desafios a superar. Mas, com Yara ao seu lado, ele se sentia pronto para enfrentar qualquer coisa. O que começara como uma aposta cruel havia se transformado em uma jornada de redenção e amor verdadeiro. E enquanto o capítulo de sua antiga vida se fechava, Tadeu sabia que um novo e emocionante capítulo estava apenas começando. Os meses que se seguiram foram de profunda transformação para Tadeu e Yara. Seu relacionamento floresceu, baseado em uma fundação de honestidade, respeito mútuo e amor genuíno. Juntos, eles continuaram a expandir o projeto de educação online, que estava tendo um impacto significativo na vida de milhares de estudantes em todo o Brasil. Uma manhã de domingo, enquanto caminhavam de mãos dadas pelo Parque das Araucárias, o mesmo local onde sua mentira havia sido exposta meses atrás, Tadeu surpreendeu Yara com uma proposta. O que você acha de transformarmos nosso projeto em uma organização sem fins lucrativos? Ele perguntou, seus olhos brilhando com entusiasmo. Poderíamos expandir nosso alcance, oferecer bolsas de estudo, realmente fazer a diferença na vida das pessoas que mais precisam. Yara parou olhando para Tadeu com uma mistura de surpresa e admiração. Você está falando sério? Isso significaria abrir mão de uma grande parte dos lucros. Tadeu sorriu, apertando gentilmente a mão dela. Eu tenho mais dinheiro do que poderia gastar em várias vidas. O que realmente importa é o impacto que podemos ter. Você me ensinou isso, Yara. Nas semanas seguintes, eles trabalharam incansavelmente para transformar a Tech Future em uma organização sem fins lucrativos. Tadeu usou seus contatos e influência para garantir patrocínios e parcerias, enquanto Yara liderava o desenvolvimento de novos programas educacionais. O lançamento da nova iniciativa, batizada de Educação Sem Fronteiras, foi um sucesso estrondoso. Milhares de estudantes de comunidades carentes em todo o Brasil ganharam acesso à educação de qualidade e oportunidades que antes pareciam inalcançáveis. Em meio a toda essa agitação, Tadeu e Yara encontraram tempo para fortalecer ainda mais seu relacionamento. Eles passavam noites conversando sobre seus sonhos e aspirações, planejando um futuro juntos que ia muito além de suas carreiras profissionais. Foi durante uma dessas conversas que Yara compartilhou uma notícia emocionante. Tadeu, ela disse, sua voz tremendo ligeiramente de emoção. Lembra-se daquele curso de doutorado em literatura que eu sempre sonhei em fazer? Tadeu assentiu, lembrando-se das muitas vezes que Yara havia mencionado esse sonho. Bem, ela continuou, um sorriso se espalhando em seu rosto. Eu fui aceita. Tadeu sentiu seu coração se encher de alegria e orgulho.
Ele abraçou Yara, levantando-a do chão em sua empolgação. Ah, isso é incrível, meu amor. Quando ele a colocou de volta no chão, Yara parecia um pouco hesitante. Mas, Tadeu, isso significa que eu terei que me mudar para Belo Horizonte por pelo menos 3 anos. E o nosso trabalho aqui? E nós? Tadeu segurou as mãos dela nas suas, olhando-a nos olhos com determinação. Yara, seu sonho é meu sonho. Nós faremos isso funcionar. A educação sem fronteiras pode ser gerenciada de qualquer lugar e, quanto a nós... Ele fez uma pausa, sorrindo carinhosamente. Bem, acho que está na hora de eu conhecer Belo Horizonte, não é? Os olhos de Yara se arregalaram. Você se mudaria comigo? Em um piscar de olhos, Tadeu respondeu sem hesitação. Meu lar é onde você estiver, Yara. Naquela noite, enquanto observavam o pôr do sol da varanda de seu apartamento, Tadeu refletiu sobre como sua vida havia mudado. Há pouco mais de um ano, ele era um homem vazio, perseguindo riqueza e status, sem se importar com quem machucava no caminho. Agora, ele estava prestes a deixar tudo para trás para apoiar o sonho da mulher que amava. E pela primeira vez em sua vida, ele se sentia verdadeiramente feliz. A mudança para Belo Horizonte trouxe novos desafios e oportunidades. Yara mergulhou em seus estudos com paixão, enquanto Tadeu continuava a gerenciar a educação sem fronteiras remotamente. Eles estabeleceram uma nova rotina, equilibrando trabalho, estudos e tempo juntos. Foi durante esse período que Tadeu começou a explorar uma nova paixão, a escrita. Inspirado pelas discussões literárias com Yara e seus colegas de doutorado, ele começou a trabalhar em um romance. A história de um homem egoísta que aprende o verdadeiro valor da vida através do amor. Enquanto Yara progredia em seu doutorado, Tadeu se envolvia cada vez mais com organizações locais de caridade em Belo Horizonte. Ele usava sua experiência em negócios para ajudar pequenas ONGs a se tornarem mais eficientes e impactantes. Um dia, durante um almoço com Yara no campus da universidade, Tadeu recebeu uma ligação inesperada. Era do hospital de Araxá Dourada. Senhor Mendonça, a voz do outro lado da linha disse, estamos ligando em nome da senhora Maria Oliveira. Ela insistiu em falar com o benfeitor anônimo que pagou por seu tratamento. Tadeu olhou para Yara, que o observava com curiosidade. Cobrindo o telefone com a mão, ele explicou rapidamente a situação. Yara assentiu, encorajando-o a atender. Alô, senhora Oliveira, Tadeu disse, sua voz suave. Senhor Mendonça. A voz emocionada da mãe de Yara soou pelo telefone. Eu não sei como agradecer. O que você fez por mim e por minha filha, não há palavras. Tadeu sentiu um nó na garganta. Por favor, não precisa agradecer. Sua filha, Yara, mudou minha vida de maneiras que você não pode imaginar. Ajudar vocês foi o mínimo que eu poderia fazer. Houve uma pausa do outro lado da linha. Sabe, Maria continuou, sua voz agora mais calma. Quando Yara me contou sobre você pela primeira vez, confesso que fiquei cética. Mas agora eu entendo por que minha filha te ama tanto. As palavras de Maria tocaram Tadeu profundamente. Quando ele desligou o telefone, seus olhos estavam marejados. Yara o abraçou, entendendo sem precisar de palavras o que aquela conversa significava para ele. Você é um homem bom, Tadeu Mendonça, ela sussurrou. Eu te amo mais a cada dia. Naquela noite, enquanto caminhavam de mãos dadas pela Praça da Liberdade, Tadeu parou subitamente. Ele se virou para Yara, seu coração acelerado. Yara, ele começou, sua voz tremendo ligeiramente. Quando nos conhecemos, eu era um homem perdido. Você me mostrou o que realmente importa na vida. Você me ensinou o que é o verdadeiro amor. Ele se ajoelhou, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Yara levou as mãos à boca, seus olhos se enchendo de lágrimas. Yara Oliveira. Tadeu continuou, abrindo a caixa para revelar um anel delicado. Você me daria a honra de se casar comigo, de construir uma vida juntos, baseada não em apostas ou mentiras, mas em amor verdadeiro e honestidade? Por um momento, Yara ficou sem palavras. Então, com lágrimas escorrendo por suas bochechas, ela assentiu vigorosamente. Sim, ela sussurrou. 1000 vezes sim. Tadeu deslizou o anel no dedo dela e se levantou, puxando-a para um beijo apaixonado.
As pessoas ao redor aplaudiram, mas para Tadeu e Yara, o mundo havia desaparecido. Naquele momento, existiam apenas os dois e a promessa de um futuro juntos. Enquanto voltavam para casa de mãos dadas e corações cheios de amor e esperança, Tadeu refletiu sobre a jornada incrível que o trouxe até ali, de um milionário arrogante a um homem transformado pelo amor e pela compaixão. O que começara como uma aposta cruel havia se tornado a maior bênção de sua vida. E agora, com Yara ao seu lado, ele estava pronto para escrever o próximo capítulo de sua história, um capítulo de amor, propósito e redenção. Os meses que antecederam o casamento foram um turbilhão de atividades. Yara dividia seu tempo entre a conclusão de sua tese de doutorado e os preparativos para o grande dia, enquanto Tadeu continuava a expandir o alcance da educação sem fronteiras, agora com projetos em várias cidades do Brasil. Eles decidiram por uma cerimônia íntima, a ser realizada nos jardins do Instituto Inhotim, um museu a céu aberto nos arredores de Belo Horizonte. O local, com suas esculturas modernas em meio à exuberante vegetação da Mata Atlântica, parecia a personificação perfeita de sua jornada, a união entre o mundo sofisticado de Tadeu e a natureza acolhedora de Yara. Na manhã do casamento, Tadeu acordou antes do nascer do sol. Ele saiu para a varanda do hotel, observando a cidade ainda adormecida. Seus pensamentos vagaram para o homem que ele era há apenas 2 anos. Egoísta, arrogante, vazio. A transformação que havia experimentado parecia quase um milagre. Enquanto o sol começava a pintar o céu com tons de rosa e laranja, Tadeu fez uma promessa silenciosa a si mesmo e a Yara. Ele passaria o resto de sua vida sendo o homem que ela merecia, o homem que ela o havia ajudado a se tornar. No Instituto Inhotim, os convidados começaram a chegar. Era um grupo pequeno e eclético. Alguns executivos da antiga vida de Tadeu, professores e colegas do doutorado de Yara, voluntários da Educação Sem Fronteiras e, é claro, a mãe de Yara, Maria, que havia se recuperado completamente e irradiava orgulho e felicidade. Quando a música começou a tocar, anunciando a chegada da noiva, Tadeu sentiu seu coração acelerar. E então, lá estava ela. Yara caminhava pelo corredor improvisado entre as esculturas, um vestido simples, mas elegante, flutuando ao seu redor. Seus olhos encontraram os de Tadeu, e naquele momento, o resto do mundo desapareceu. Os votos foram trocados com vozes embargadas pela emoção. Tadeu falou sobre como Yara havia transformado sua vida, ensinando-o o verdadeiro significado de amor e compaixão. Yara, por sua vez, falou sobre perdão, crescimento e a beleza de um amor que supera todos os obstáculos. Yara. Tadeu concluiu, segurando as mãos dela nas suas. Eu prometo passar cada dia da minha vida me esforçando para ser o homem que você merece, para construir um mundo melhor ao seu lado, para amar não apenas com palavras, mas com ações. Você é minha inspiração, minha força, meu lar. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, a pequena congregação irrompeu em aplausos e vivas. Tadeu e Yara se beijaram, selando sua união não apenas perante a lei e seus entes queridos, mas perante o universo. A recepção que se seguiu foi uma celebração de amor e nova vida. Em um momento tocante, Maria, a mãe de Yara, pediu para fazer um brinde. Quando Yara me contou sobre Tadeu pela primeira vez, ela começou sua voz trêmula de emoção. Confesso que fiquei preocupada, mas ao longo dos meses vi uma transformação não apenas em Tadeu, mas em minha filha. Eles se elevaram mutuamente, tornando-se versões melhores de si mesmos. Ela ergueu sua taça. A Tadeu e Yara, que seu amor continue a inspirar e transformar não apenas um ao outro, mas todos ao seu redor. Enquanto a noite avançava, Tadeu puxou Yara para um canto tranquilo dos jardins. Sob o céu estrelado de Minas Gerais, ele tirou um envelope do bolso. — O que é isso? Yara perguntou curiosa. — Abra. Tadeu incentivou suavemente. Dentro do envelope, Yara encontrou documentos oficiais. Seus olhos se arregalaram ao ler o conteúdo. — Tadeu, isso é... Ele assentiu, sorrindo. —
É a escritura de uma nova sede para a Educação Sem Fronteiras aqui em Belo Horizonte. E ele fez uma pausa, seu sorriso se alargando. É também a documentação para a criação de um fundo de bolsas de estudo em seu nome, para ajudar estudantes de comunidades carentes a acessarem educação de qualidade. Yara ficou sem palavras, lágrimas de alegria escorrendo por suas bochechas. Ela abraçou Tadeu com força, sentindo o amor e a gratidão transbordarem em seu peito. Obrigada, ela sussurrou. Não apenas por isso, mas por tudo. Por ser você. Tadeu a beijou suavemente. Não, meu amor. Obrigado a você, por me mostrar o caminho para uma vida com propósito e significado. Enquanto dançavam sob as estrelas, cercados pelo amor de amigos e familiares, Tadeu e Yara sabiam que estavam no início de uma nova jornada. Uma jornada de amor, compaixão e impacto positivo no mundo. O que começara como uma aposta cruel havia se transformado em uma história de redenção e amor verdadeiro. E agora, unidos não apenas pelo matrimônio, mas por um propósito compartilhado, Tadeu e Yara estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que o futuro pudesse trazer. Os anos que se seguiram ao casamento foram de crescimento constante, tanto pessoal quanto profissional, para Tadeu e Yara. A Educação Sem Fronteiras expandiu-se para além das fronteiras do Brasil, levando oportunidades educacionais para comunidades carentes em toda a América Latina. Yara concluiu seu doutorado com distinção, sua tese sobre literatura brasileira contemporânea recebendo elogios da banca examinadora. Ela logo se tornou uma professora respeitada na Universidade Federal de Minas Gerais, inspirando uma nova geração de estudantes com sua paixão pela literatura e seu compromisso com a justiça social. Tadeu, por sua vez, descobriu uma nova vocação como mentor de jovens empreendedores sociais. Ele usava sua experiência e recursos para ajudar startups focadas em impacto social a se estabelecerem e crescerem. Seu livro, Da Ambição à Compaixão, uma jornada de transformação, tornou-se um best-seller, inspirando outros empresários a repensarem suas prioridades e o verdadeiro significado de sucesso. Em uma manhã ensolarada de domingo, 5 anos após o casamento, Tadeu e Yara estavam tomando café da manhã na varanda de sua casa em Belo Horizonte, quando Yara fez um anúncio que mudaria suas vidas mais uma vez. Tadeu, ela disse, um sorriso misterioso brincando em seus lábios. Lembra-se de como sempre falávamos sobre expandir nossa família? O coração de Tadeu acelerou. Sim, claro. Por quê? Você está... Yara assentiu, seus olhos brilhando de felicidade. Estou grávida. Tadeu saltou de sua cadeira, envolvendo Yara em um abraço apertado. Lágrimas de alegria escorriam pelo rosto de ambos enquanto celebravam a notícia. Vamos ser pais, Tadeu sussurrou, ainda mal acreditando. Eu te amo tanto, Yara. Eu também te amo, ela respondeu, acariciando o rosto dele. E mal posso esperar para começar essa nova aventura com você. Os meses que se seguiram foram de preparação e antecipação. Tadeu e Yara transformaram um dos cômodos da casa em um quarto de bebê, decorando-o com temas de livros infantis clássicos. Eles passavam horas discutindo nomes, planos para o futuro e como equilibrariam suas carreiras com a paternidade. Foi durante esse período que Tadeu teve uma ideia que uniria suas paixões pela educação e pelo impacto social de uma nova maneira. E se criássemos uma linha de livros infantis, ele propôs a Yara uma noite, que ensinassem às crianças sobre empatia, compaixão e responsabilidade social desde cedo? Os olhos de Yara se iluminaram com a ideia. Isso seria incrível. Poderíamos usar parte dos lucros para doar livros a escolas em comunidades carentes. Assim nasceu o projeto Sementes de Bondade, uma série de livros infantis que contava histórias de crianças fazendo pequenos atos de bondade que tinham grandes impactos em suas comunidades. Yara usou seu conhecimento literário para criar narrativas envolventes, enquanto Tadeu cuidava da produção e distribuição. Em uma tarde quente de verão, Yara entrou em trabalho de parto.
Após horas de ansiedade e expectativa, o choro de um bebê ecoou pela sala de parto. É uma menina, anunciou a médica, colocando o pequeno embrulho nos braços de uma exausta, mas radiante Yara. Tadeu, com lágrimas nos olhos, se inclinou para ver sua filha pela primeira vez. Ela é perfeita, ele sussurrou, tocando gentilmente a mãozinha da bebê. Bem-vinda ao mundo, Clara, Yara disse suavemente. Eles haviam escolhido o nome juntos, apreciando seu significado de luz e brilhante. Nos meses e anos que se seguiram, Tadeu e Yara descobriram que a paternidade era a aventura mais desafiadora e gratificante de suas vidas. Clara cresceu como uma criança curiosa e compassiva, refletindo o melhor de seus pais. O projeto Sementes de Bondade foi um sucesso estrondoso, com os livros sendo adotados por escolas em todo o país. Tadeu e Yara frequentemente recebiam cartas de pais e professores contando como as histórias haviam impactado positivamente as crianças. Em uma tarde tranquila, quando Clara tinha 5 anos, a família estava sentada no jardim de sua casa. Clara brincava alegremente com um grupo de crianças do bairro, uma mistura de filhos de professores universitários e crianças de uma comunidade próxima que Yara e Tadeu haviam adotado através de projetos sociais. Observando a cena, Tadeu se virou para Yara, seus olhos cheios de amor e gratidão. Você já imaginou que nossa vida seria assim? Ele perguntou suavemente. Yara sorriu, entrelaçando seus dedos com os dele. Nem nos meus sonhos mais ousados, ela respondeu. Mas não mudaria nada. Tadeu assentiu, puxando-a para mais perto. Sabe, às vezes ainda me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse feito aquela aposta idiota anos atrás. Yara riu suavemente. Bem, eu gosto de pensar que teríamos nos encontrado de qualquer maneira. Talvez em uma biblioteca, ou em uma palestra, ou em um café, discutindo Machado de Assis. Tadeu completou, sorrindo ao lembrar de seu primeiro encontro verdadeiro. O importante, Yara continuou, é que encontramos um ao outro, e juntos encontramos um propósito maior. Naquele momento, Clara correu até eles, seus olhos brilhando de excitação. Mamãe, papai, posso ler uma história para meus amigos? Aquela sobre a menina que criou uma biblioteca comunitária? Tadeu e Yara trocaram olhares de orgulho. Claro que sim, meu amor, Yara respondeu. Vá buscar o livro. Enquanto Clara corria para dentro de casa, Tadeu abraçou Yara, sentindo uma onda de gratidão o invadir. Sua vida havia se transformado de maneiras que ele jamais poderia ter imaginado. De um milionário arrogante e vazio, ele se tornara um homem realizado, com uma família amorosa e um propósito na vida. A jornada não havia sido fácil. Houve momentos de dúvida, de medo, de arrependimento. Mas cada desafio os havia fortalecido, cada obstáculo superado os havia aproximado ainda mais. Agora, observando sua filha reunir as outras crianças para a hora da história, Tadeu sabia que estava exatamente onde deveria estar. Ele havia encontrado não apenas o amor verdadeiro, mas também sua verdadeira vocação. Usar seus recursos e habilidades para fazer do mundo um lugar melhor, um ato de bondade de cada vez. E enquanto o sol se punha sobre Belo Horizonte, pintando o céu com tons de rosa e laranja, Tadeu e Yara compartilharam um beijo suave, gratos pelo caminho que os trouxera até ali e ansiosos pelas aventuras que ainda estavam por vir. Pois eles sabiam que sua história, uma história de redenção, amor e propósito, estava longe de terminar. Na verdade, em muitos aspectos, ela estava apenas começando.